Senhores, vamos começar aqui o papo da noite com o nosso Rodrigo Oliveira, que já está conectado com a gente. Rodrigo, boa noite. Ontem o Rodrigo ficou quase 6 horas aqui na live comentando. Ficou bem, enfim, foi trabalho intenso, todo mundo de ressaca. E aí, Rodrigo, como é que o mercado reagiu a esse primeiro dia, né, após a vitória do Lula? E até me surpreendeu, né, porque parece que o dólar caiu, a bolsa subiu. Todo mundo imaginava um cenário de caos, mas parece que aconteceu justamente o contrário. Tem alguma coisa que eu não estou vendo, que você não está enxergando? Tem alguma pegadinha aí? Ou a questão já foi precificada antes, Rodrigo? Boa noite para você. Não, tinha uma boa noite para você, Wilson, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Aliás, ontem ficamos todas essas horas aí, mas eu estava aqui no conforto da minha residência, né? Você que estava em pé lá no TSE, você é muito mais guerreiro que eu, né? Somos nós, amigos, somos nós. Mas o que acontece, né? Já existia um movimento de mudança das carteiras para se adequar um pouco mais ao Lula, depois que, lá pela metade do mês de outubro, principalmente depois do Bob Jeff Day ali, que parece que deu uma travada na campanha do Bolsonaro, que ele deu uma atrasada ali na vida dele, e o mercado meio que já se reposicionou para ficar menos exposto a um lado ou outro e ficar um pouco mais equilibrado, né? Então, hoje, o maior, a gente tem dois riscos ainda que tem assustado, tem preocupado o mercado. Assustado não é a palavra certa, preocupado o mercado. Um é o terceiro turno, e aí, aquele tweet do Flávio Bolsonaro ali falando que, olha, parabéns, muito obrigado, obrigado por ter entregue a maior votação da história do meu pai, e Tarcísio já falando, né, sobre o resultado das urnas, então todo mundo aceitando, todo mundo no entorno do Bolsonaro aceitando o resultado, meio que indicou praticamente a zeragem desse risco terceiro turno, que era uma coisa que preocupava, tanto que a Bolsa abriu em queda, abriu em mais ou menos 2% de queda, e o dólar abriu em alta, e as coisas foram se invertendo, assim como foi a apuração, né? As coisas foram se invertendo durante o dia. Na Bolsa andou para cima e para baixo, acabou fechando em alta aí de 1,31%, mas com as baixas ali daquelas que eram as grandes estrelas, ou são as grandes estrelas do kit Bolsonaro, que é Petrobras e Banco do Brasil, né? E aí foi puxado pelos bancos, empresas de varejo, ações de banco, varejo e educacionais, né? Então esse lado aí acabou puxando a bolsa para cima. E aí eu normalmente falo aí do kit Lula como empresas educacionais e construtoras, também incorporadoras, principalmente voltadas para baixa renda, porque tem essa expectativa de retomada aí do Minha Casa Minha Vida com um pouco mais de volume de dinheiro, então leva muito dinheiro para essas empresas, e também das educacionais em função do FIES. E eu quase nunca falo sobre bancos, porque eu já falei isso lá no Morning Call que a gente faz de manhã, porque é um racional um pouco mais complicado, né? Mas assim, porque você pensa, os bancos puxaram hoje a bolsa para cima, e o Banco do Brasil está entre uma das maiores quedas do dia, né? O que acontece? A política que o Lula utilizou lá atrás, nos primeiros mandatos dele, era de usar os bancos públicos para emitir crédito para boa parte da população, que às vezes um crédito que no balanço, os bancos colocam como devedor duvidoso, né? Esse cara, ele... Sim, que é um crédito que você não sabe se você consegue receber, né? Exatamente. Você tem um pouco mais de risco no recebimento desse crédito. Então, o que acontece? E, obviamente, quanto maior o risco, né, maior o custo de injetar um capital naquela companhia, você né? separa um dinheiro, né, que o banco não vai emprestar para ninguém, eles separam dinheiro justamente para esse pessoal. O que acontece? Se você faz o banco público pegar esse crédito, ele limpa a base dos bancos privados. E aí o banco privado tem mais dinheiro para emprestar, por incrível que pareça, e um crédito de mais qualidade, um devedor de mais qualidade na visão dos bancos. Então o banco acaba ganhando mais dinheiro
com esse tipo de coisa. Por isso os bancos também valorizando agora. E o primeiro risco era esse risco aí sem querer me alongar muito, desculpa, Wilson. Nada, que é isso, o espaço é seu, a casa é sua, eu já falei, aqui você tem prioridade, mestre. Então você tinha esse risco, que era o risco do terceiro turno. Não, aparentemente não há mais esse risco, é só uma questão de tempo para o Bolsonaro via público e admitir a derrota, basicamente, ou mesmo que reclame, mas não há uma expectativa de que isso vai ser escalado e vai virar uma desordem ou que promova alguma desordem mesmo civil, né? Ou algum que era o grande medo, né, de você ter uma situação de um cenário de caos que se estendesse até o final do ano, né? Pelo menos nesse primeiro momento não se prenuncia, né, esse cenário, lógico, uma inconformidade do presidente da República com o resultado, mas não se prenuncia nesse momento toda uma balbúrdia, né, ao estilo Trump, né, de você contestar urnas, de você quebrar. Pelo menos assim, e tem um detalhe, Rodrigo, se me permite a intervenção, claro, quer dizer, já te interrompi favor. Sem querer. Por favor. Muito se imaginou que ontem já teria depredação de urna, já teria gente queimando escolas, aquele cenário meio caótico, mas graças a Deus isso não aconteceu. Eu até fiquei surpreso com o clima até da votação, né, que eu vi petistas, bolsonaristas, todo mundo indo para a sessão eleitoral, registrando seu voto, sem necessariamente, lógico, aquela provocação relativamente até sadia, né, meio de time de futebol, né, mas sem... Tem isso, né, essa verve mas sem necessariamente sem agressão, né, né, então, assim, você tem um pouco dessa grita aí dos caminhoneiros, etc., assim, mas não tem algo que o presidente da República ou alguma instituição republicana está impulsionando, né? Então isso fez com que o estrangeiro voltasse um pouco, então tem uma expectativa muito boa de fluxo estrangeiro, então o dólar cai, né? Quanto mais dólar vindo, mais dólar para vender, quanto mais gente vendendo, menor o preço. Então o dólar cai, o real se apreciou, o dólar é uma das maiores quedas em alguns meses aí, nesse dia de hoje. E ficou o segundo risco, que é um risco que também foi abrandado hoje com a história, que aliás eu acho que foi até uma matéria sua, se não me falha a memória, sobre o Alckmin e o Mercadante, como é que se diz, coordenando aí a equipe de transição. Sim, vamos falar isso daqui a pouquinho, né, que já há uma expectativa do Alckmin já comandar aí o gabinete de transição, e aos poucos o governo do PT já vai estabelecendo aí quais são os seus primeiros nomes, né, Rodrigo? Então, esse é o risco, né, afinal de contas, quem é essa equipe do Lula, como é que isso vai se dar aí para frente, mas, de qualquer forma, o mercado hoje aceitou bem o resultado, gostou do resultado, e principalmente gostou de não termos tido um tumulto, né, uma bagunça qualquer aí, tirando essa dos caminhoneiros, que parece ser razoavelmente contornável aí, que tem algumas rodovias paradas, mas não parece que é um negócio que vai se estender ad eterno, né, ad infinitum. De fato, não parece que vai se estendendo muito, não, Rodrigo, até porque, inclusive, vamos falar isso aqui no programa, que temos pontos de bloqueio em 19, né, estados brasileiros, mas já há uma ação da AGU, alguns aliados do próprio presidente da República, como o senador Jorginho Melo, que ganhou o governo de Santa Catarina, já tentou ali remediar a situação em Santa Catarina, quer dizer, é um movimento que ele não tem apoio e não tem uma gerência direta do Palácio do Planalto, né? Então, quer dizer, é uma ação espontânea, é uma ação de caminhoneiros. Eu até digo mais, eu não gosto de utilizar esse tipo de termo, mas acho que a gente precisa falar algumas coisas com os termos corretos. É uma ação de 3 ou 4 baderneiros que aí eles estão tentando tumultuar o processo, sendo que até o próprio Flávio já reconheceu a derrota, alguns aliados do presidente já reconheceram a derrota e já estão falando, sim, em pacificação. Oposição, sim, e isso é sadio, tá? A oposição, ela sempre vai existir em qualquer regime democrático, né? Agora, oposição é uma coisa, balbúrdia é outra coisa completamente diferente, Rodrigo. É isso. Tem um comentário aqui, você sabe que eu gosto de comentário, por favor. A Nilce Fernandes está falando assim, qualquer um que ganhasse ia mexer com as bolsas. É verdade, Nilce.
É exatamente isso, porque ia ter que ter uma readequação ao novo cenário, mesmo que o novo cenário fosse o antigo cenário, porque acabou que as pessoas ficaram se posicionando meio que um pouquinho lá, um pouquinho cá, para não perder muito e nem ganhar muito, e esperar uma definição maior. Então, isso mexeu com as bolsas. Pra você ter uma ideia, esse negócio do estrangeiro, o real, hoje, entre as moedas emergentes, é o único que se valorizou. O dólar e a bolsa também foi na contramão das bolsas internacionais, muito pressionadas lá por juros nos Estados Unidos, que devem subir agora na quarta-feira, vão subir 0,75 na quarta-feira, e lá caindo bastante as bolsas, e aqui subindo, a gente descolado. O Brasil ainda parece estar barato aos olhos do resto do mundo. Tá certo. Eu acho que é mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né, Rodrigo? Não, sempre uma aula, né, de mercado, nosso Rodrigo Oliveira. Olha, para quem ainda não assistiu, por favor, gente, 9h40 da manhã, todo santo dia, Rodrigo Oliveira com o seu Morning Call, destrinchando a economia do jeito que ela precisa ser destrinchada, sem lero-lero, sem firula e com informação precisa para você. Rodrigo, obrigado pela atenção mais uma vez. Cuide-se, boa segunda-feira, boa semana. Valeu, e sobreviveremos, amigos, se Deus quiser. Sobreviveremos, é isso. Eu comentava aqui com o Joelton antes de começar a transmissão, que eu já nos meus 20 e poucos anos, eu sei que parece um pouco mais velho, mas é porque muito sol, né? Eu já passei, acho que por uns 10 ou mais fins do mundo, né? Então, relaxem, assim é a democracia, as coisas vão se organizando, e no mercado financeiro, né, tem aquele ditado popular que uns choram e outros vendem lenço, né? No mercado financeiro está todo mundo querendo vender lenço. Ninguém está preocupado em chorar, tem gente que torcer para um, tem gente que torcer para outra, mas no fim das contas a gente tem que viver com o que a realidade traz para a gente, é isso. Gente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Valeu, E cuide-se bem, mestre. Boa noite. Até mais, gente. Você também. Um abraço.